Então tá, Vamos então ver eu se vou... facilita. Vamos ver se facilita um pouco mais esse aprendizado, porque como que a gente já faz isso virtualmente, né? Já não, é totalmente diferente, né? Mas e às vezes fica dificultoso da gente procurar entender, porque tem horas que eu não sei nem por onde eu começo. Tá. Mas tu conseguiu olhar alguns daqueles vídeos? Sim, consegui olhar assim. Tanto... A interpretação depois que tá ok para fazer a conta, tranquilo, mas o problema é até chegar naquilo ali para a gente poder fazer algo, entendeu? Aí tem hora que pede massa, tem hora que pede número de moléculas, daqui a pouco já pede o número de mol, aí já embaralha tudo. Mas é isso aí mesmo, estequiometria é isso aí mesmo. E eu vou te dizer que é um dos conteúdos mais difíceis da química. Quando a gente explica na química geral, é um dos mais difíceis. O pessoal pena bastante, sempre, tá? Inclusive, eu tinha esse conteúdo, estequiometria, era para ser visto lá no início de abril. Eu deixei para o final, porque né, existia uma possibilidade de retornarem às aulas, né? Então, eu deixei para o final para, quem sabe, se estivéssemos em aula, eu poderia explicar em sala. Mas não voltamos ainda, né? Então, não podia deixar de ver o conteúdo. Mas, certamente, quando nós retornarmos, que a gente fizer as aulas de revisão, eu vou ver muito com vocês. Ligação química, a parte de cálculo de concentração e estequiometria. São esses 3 conceitos principais que eu vou rever com vocês, tá? Então, vamos tentar fazer o melhor aqui, dentro do que a gente tem, e o que faltar depois, certamente eu vou ter mais uma noite, pelo menos, para falar sobre ligação, uma noite sobre concentrações e uma noite sobre estequiometria, no mínimo, tá, gente? É isso? Então, eu vou... na aula passada, eu apresentei algumas equações químicas, e a partir do balanceamento da equação, nós fizemos alguns cálculos, né? Então, por exemplo, aqui, eu tenho a equação aqui de formação da amônia. Então, N2 reagindo com 3H2, formando 2NH3. Antes de qualquer coisa, então eu vou montar a equação e vou fazer o balanceamento. Antes de começar a fazer qualquer cálculo, eu preciso balancear a equação. Porque é a partir desse balanceamento que eu verifico quantos mols, qual é a proporção, né, na verdade, entre reagentes e produtos que estão sendo formados. Então, no caso aqui, a minha proporção em mol é 1N2 para 3H2, formando 2NH3 em mol, certo? Eu posso trabalhar com massa. Para eu trabalhar com massa, eu preciso saber qual é a massa molar de cada uma daquelas substâncias. Então, eu tenho que ir lá na minha tabela periódica e verificar qual é a massa do nitrogênio, do N. Cada nitrogênio é 14. Então, eu tenho N2, eu tenho 28, né? 14 mais 14, 28. Cada hidrogênio, H, é 1. Aqui eu tenho H2, então H2 é 1 mais 1, 2, vezes 3 mols. Então, são 3 mols. Cada um tem 2, então 3 vezes 2, 6 gramas. Isso aqui é a base. Isso aqui é o essencial para que vocês consigam resolver qualquer questão. Saber balancear, saber tirar a proporção em mols e depois a proporção em massa, certo? Então, essa é a base, tá? Que vocês que tem que saber, se não souber isso aqui, não tem como trabalhar com estequiometria, tá? Então, a partir daqui, olha, eu escrevi aqui no quadrinho do lado que existe uma proporção entre as massas. Cada 28 gramas de N2 reage completamente com 6 gramas de H2.
Então, se eu tiver 28 de N2, é necessário, então, que existam 6 gramas de H2. Aí acontece uma reação completa. Bom, se eu tiver 14 gramas de N2, então a metade, né? Então, 14 gramas de N2 vai reagir com 3 gramas de H2. Como é que eu encontro esse valor? Por regra de 3, né? 28 reage com 6, 14 reage com X. Se vocês fizerem a regrinha de 3, vocês vão encontrar que vai dar 3 gramas de H2. Certo? Até aí tudo bem? Se alguém não compreendeu, por favor, já me fala que eu faço o cálculo aqui para mostrar. Bom, então... Fazer, Oi? pode ser, se quiser fazer o cálculo, pode ser. Pode ser? Tá, deixa eu só copiar aqui então para eu... É melhor, na verdade. Tá? Me falem, gente, porque se não falar, eu vou tocar adiante, tá? Então, eu vou sair daqui e vou abrir, como eu fiz na semana passada, eu vou abrir uma tela no Word. Vamos ver se eu consigo abrir aqui. Assim. Olha só, então, o que eu tinha lá era isso aqui, né? Deixa eu aumentar um pouquinho esse tamanho aqui, que tá meio pequeno. Assim. Então, o que eu tinha lá era isso aqui. Vamos colocar uns... Assim, né? Bom, então eu sei que a proporção aqui é 1 de N2 para 3 em mol, né? 3 de H2, formando 2 de NH3, assim. Certo? Quando eu trabalhar com massa, eu tenho que ir lá na tabela periódica e verificar, então. A massa do nitrogênio é 14 gramas por mol. A massa do hidrogênio é 1. Bom, e do NH3, então vai dar 17, né? 14 mais 3, 17. Então, aqui a massa molar de cada um. Bom, eu já vou colocar aqui, então, da molécula, né? Cada nitrogênio é 14. Então, se eu tiver 2 nitrogênios, eu tenho 28 aqui, né, gente? Cada hidrogênio é 1. Como eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho, então, 2 gramas por mol. Já coloquei a massa de cada substância aqui. Então, na verdade, o que eu tenho aqui reagindo são 28 gramas aqui. Opa! Ah, tá. Aqui é mol, né? Peraí, deixa eu escrever mol para não confundir. Mol. Senão a gente confunde aqui, né? Aqui mol. Por isso que é importante escrever. Eu achei que estava errado aqui. E aqui são mol também. Então, aqui 28 gramas. Reage com... Quantos gramas que vai dar aqui, gente? Cada mol de H2 tem 2 gramas, que eu coloquei aqui em cima. Quanto é que vai dar 3 mols de H2? 6. 6 gramas. Isso aí. Cada mol de NH3, eu coloquei aqui em cima, possui 17 gramas. Eu tenho 2 mols, então vai dar 34 gramas. É isso? É isso, né? Olha só que interessante isso. Se eu somar a massa dos meus reagentes, quanto é que dá 28 mais 6? 34 gramas. Então, lembra que lá no início nós falamos da lei das proporções e das massas constantes? Então, existe, então, uma constância na massa, não há perda de massa aqui. Bom, o que eu tinha feito lá no slide, então, a pergunta que eu fiz foi, se eu tiver 14 gramas aqui, qual vai ser a massa de H2 que vai reagir aqui? E qual vai ser a massa formada de NH3 aqui, gente?
Ô, professor, como é que é a pergunta? Olha só, pelo meu balanceamento aqui, eu cheguei nessa quantidade de massas. Eu sei que 28 gramas de N2 reage com 6 gramas de H2 e forma 34 gramas de NH3. Esses valores aqui eu tirei desse balanceamento, dessa proporção em mols aqui de cima, certo? Então, agora imagine o seguinte, eu tenho um recipiente e eu coloco 14 gramas de N2. Se eu colocar só 14 gramas de N2, qual vai ser a massa de H2 que vai reagir com esses 14 gramas? 3 gramas? Olha só. Claro, aqui fica 3. meio óbvio, porque é a metade, né? 28 reage com 6, 14 reage com 3. Certo? Digamos que eu colocasse... Bom, então aqui vai ser 14, tá? Beleza. E vai formar quanto aqui? Vou colocar um número diferente depois. Vai formar quantos aqui? A 17. metade. 17 gramas, né? Agora, se eu colocasse um número, por exemplo, 20 aqui. Vou colocar 20 aqui. Como é que eu vou achar esse valor? Porque agora não é metade, não é dobro, não é nada disso, né? Como é que eu vou achar esse valor? Eu vou fazer uma regra de 3. Eu sei que 28 reage com 6. Esse aqui é o valor fixo, é a proporção que veio lá do meu balanceamento. 28 reage com 6. Se eu tiver 20, vai reagir com quantos? Com X. Aí eu faço uma regra de 3 aqui, né? Lembra que eu comentei, né? Multiplica meios pelos extremos. Então, vai ficar 28 vezes X igual a 20 vezes 6. Então, 28x é igual a 120, certo? Tudo bem aqui? 28 vezes x igual a 20 vezes 6. Regra de 3, né? Estou multiplicando meios pelos extremos. Então, 28x igual a 120. Quanto é que vai dar o x aqui, gente? Vou dividir o 120 por 28. 4,2 gramas. Então, olha só. Calculei por regra de 3, né? Eu vim aqui em cima e encontrei 4,2 gramas. E aí eu poderia colocar qualquer número aqui. Ah, eu quero saber o seguinte, eu quero saber qual é a massa aqui que reage com, sei lá, com 15 gramas. Qual é a massa de N2 aqui, que vai reagir com 15 gramas de H2. Vou fazer uma regra de 3 também. Mais uma regra de 3. Eu sei que 28 reage com 6. Qual é a massa que vai reagir com 15? Regra de 3. Como é que eu faço aqui? Eu vou multiplicar meios pelos extremos, então eu posso colocar 6x é igual a 28 vezes 15, ou 28 vezes 15 é igual a 6x, que dá no mesmo, né? 6x é igual a 28 vezes 15, 420. Quanto é que vai dar o meu x? O x está multiplicando 6, então o 6 vai passar dividindo. Vai dar 7? 70? 70. Isso, 70. 70 gramas. O que é o 70? Olha só, o 70 é o valor que vai aqui, ó. Né? 70 gramas. E aí eu vou fazendo proporções. Ó, se eu colocasse aqui, por exemplo, 42. Não, 42 não. Quanto é que é o dobro de 28? 56? Ai, tem que fazer na calculadora. Olha só, se eu colocar 56. 56 é o dobro de 28. Se eu colocar 56, quanto é que vai dar aqui? Posso fazer uma regra de 3, calcular, ou como eu sei que é o dobro, vai dar o dobro, né? E assim por diante. Tá, gente? Então,
a atividade que eu deixei para vocês fazerem para a próxima semana, nessa próxima semana, eu só pedi para trabalhar com massa. Então, vai ser esse tipo de trabalho que vocês vão fazer também, tá? Eu poderia perguntar para vocês, pessoal, qual é a quantidade de... Aqui, qual é a quantidade de N2? Qual é a quantidade de H2 que tem que reagir para formar, por exemplo, 100 gramas aqui, ó. Como é que vocês fariam? Façam aí. Como é que é a pergunta, professora? A pergunta aqui é a seguinte. Qual é a quantidade de N2? Qual é a quantidade de H2 que deve reagir para formar 100 gramas de NH3? Quanto é que daria aí? 17,64. Vamos ver, deixa eu fazer aqui que eu não fiz ainda. O meu também deu isso. De N2 deu quanto? De N2, calma aí. Façam dos dois, façam dos dois. Eu fiz do N2 primeiro. Professora, mostra aí como é que tu monta essa conta que eu não entendi. Olha só. Aqui eu tenho valores em massa que me indicam uma proporção, que vieram da onde? Vieram daqui, né? Do meu balanceamento, tá? Então, 28 gramas, de acordo com o meu balanceamento, para cada 28 gramas de N2, são necessários, para reagir completamente, 6 gramas de H2, formando 34 gramas de NH3. Essa é a proporção que vai ser mantida sempre, tá? Se eu quiser produzir 100 gramas de NH3, quanto é que eu vou chamar de X aqui? Quanto é que vai ser necessário de N2? Bom, eu vou montar uma regra de 3 aqui. 82,32. 28 reagem de N2 para formar quantos de NH3? 34. Qual vai ser a quantidade de N2 para formar 100? Regra de 3. Então, eu vou achar o X aqui. Multiplica 28 vezes 100, multiplica X vezes 34 e acha o valor de X. Deu 80 e quantos aqui? 82,32. 82,32 gramas. A mesma coisa eu vou fazer aqui para o H2. Vou chamar de Y aqui. Né? A mesma coisa. Olha, então eu tenho aqui 6 reage com 34. Aliás, 6 reage e forma 34 gramas. Se eu tiver aqui, qual é a quantidade, aliás, né? Eu não sei ainda quanto é. Qual é a quantidade aqui de H2 que vai formar 100? Esse é o cálculo, né? Deu quanto aqui, gente? 17,6? Assim? Isso. Então, regra de 3, né? Vai ficar 6 vezes 100 é igual a 34 vezes Y. Então, 6 vezes 100, 600. Depois passo 34 dividindo. 600 dividido por 34. Certo? E aí, eu poderia colocar qualquer valor aqui para o N2, para o H2, para o NH3 e encontrar os outros valores. Sempre baseando-se nessa proporção. 28 para 6 para 34. Tá?
Deixa eu voltar aqui na minha tela, agora demora um pouquinho até abrir. Aí nós fizemos na aula passada vários, né? Trabalhando com volume, com número de molécula, enfim. Bom, olha só. Então, o que eu comentei ali foi, eu comentei no início, né? Que para reagir completamente. Então, 28 gramas de N2 reage completamente com 6 gramas de H2. Se eu tiver 14 gramas de N2, é necessário, então, 3 gramas de H2, que nós calculamos lá. Se eu tiver 42 gramas de N2, faço a regrinha de 3, vai dar 4,5 gramas de H2 e assim por diante, tá? O que pode acontecer, o que acontece, aliás, normalmente, é que numa reação química industrial, por vezes a gente não tem a quantidade exata de cada um dos reagentes. Então, às vezes pode acontecer de ter mais reagente, por exemplo, mais N2, e aí vai faltar H2, ou ao contrário. Então, a gente tem o que a gente chama de reagente em excesso e reagente limitante. O que seria o reagente em excesso? É aquele que aparece em quantidade superior à necessária. Por quê? Porque o outro reagente, ele é limitante, ele tem menos do que eu preciso. Por exemplo, olha só. Pelas minhas proporções, pelos nossos cálculos que nós fizemos, nós vimos então que 28 reage com 6, 14 reage com 3. Certo? Nós temos esse cálculo ali. O pessoal, coloca no mudo. Isso. Obrigada. Então, olha só. Imaginem que nesse primeiro recipiente aqui, ó, eu coloquei 14 gramas de N2 e 5 gramas de H2. O que vocês acham que vai acontecer aqui? Pela minha proporção ali de cima, ó, eu disse que, eu calculei, né, que 14 gramas de N2 reage com 3 gramas de H2. Se eu colocar 14 gramas de N2 e 5 de H2, o que acontece, pessoal? Vão reagir completamente todas as massas? Não, não vão. 14 gramas reage completamente com 3 de H2. Então, o que acontece aqui, ó? Existe um excesso, uma sobra de H2. Conseguem perceber? Voltando aqui em cima, a gente vê que 14 reage com 3. Se eu tiver 14 e eu colocar em contato com 5, só vai reagir 3 do H2. Então, esses 2 gramas aí vão ficar em excesso. Por isso que o H2 é chamado de reagente em excesso. E o N2 é o reagente limitante. Por que ele é o limitante? Porque depois que ele acaba, a reação para de acontecer. Certo? Ali do lado eu coloquei outro exemplo. Agora eu coloquei 17 gramas de N2. Então, imagina que no recipiente tem 17 gramas de N2 e 3 gramas de H2. Agora, quem é o reagente limitante e quem é o reagente que está em excesso? Comparem os valores, então, com a minha proporção que eu tenho aqui. 14 reage com 3. Se eu colocar 17 e 3 de H2, quem é que vai sobrar e quem é que vai ser o limitante? Bom, eu escrevi ali, né? Eu escrevi ali, então, que para que 3 gramas de H2 reaja completamente, são necessários somente 14 gramas de N2. Como eu tenho 17 de N2, vai sobrar N2, então, né? Vai sobrar quantos? 3 gramas. Esses 3 gramas a gente chama de reagente de excesso, na verdade, né? É um material que está em excesso.
que não vai mais reagir porque não tem H2 para acontecer a reação. Então, nesse segundo exemplo aqui do lado, o H2 é o reagente limitante, porque ele vai ser totalmente consumido, e o N2 é o reagente que está em excesso. Por quê? Porque vai sobrar N2, depois que a reação vai acabar, ainda vai ter uma quantidade de N2 que seria o excesso, tá? Ficou claro, gente? Nessa tela aqui ficou claro? Ou, se alguém ficou com alguma dúvida, me pergunta. Certo. Bom, então só a definição aqui, tá? O reagente limitante é aquele que acaba primeiro, né? É aquele que é consumido totalmente. Após o seu término, a reação acaba, a reação para. O reagente em excesso, como o nome já diz, é aquele que está em quantidade superior à necessária para reagir com o reagente limitante, ou seja, vai sobrar deste reagente. O excesso não participa da reação. Ele não vai ser chamado, depois que parou a reação, ele não é chamado nem de reagente nem de produto. Ele é chamado de excesso, tá? Então, eu quero que vocês façam esse cálculo aqui comigo. Eu gostaria que vocês pegassem uma folhinha ali e vamos copiar a equação aqui de cima, ó. H2SO4 mais 2NaOH. Copia aí comigo. Só a equação de cima. E já pode copiar também as massinhas que aparecem ali embaixo para não ter que... Ah, não, eu já forneci, né? Já forneci ali em cima. O H2SO4 que é 98. Todo mundo copiou a equação? Posso tirar? Não, peraí. Ah, tá. Por mim, pode tirar agora. Tá. Olha só. Então, dada a reação química, né, o H2SO4 reage com 2NaOH, formando Na2SO4 mais 2 moléculas de água. Eu quero saber qual é a massa de Na2SO4. Qual é a massa de Na2SO4? Então, é o que eu estou perguntando inicialmente. Sendo que foi colocado dentro de um recipiente 10 gramas de H2SO4 e 8 gramas de NaOH. Quero saber qual é a massa de Na2SO4. Já digo para vocês, tem reagente em excesso. Então, não vai ter a reação completa do H2SO4 com o NaOH. Vai sobrar um desses dois aí. Primeiro, a gente tem que saber quem é que está em excesso, né? Por onde é que a gente começa a calcular, gente? Eu já dei as massas, né? O H2SO4, a massa é 98. O NaOH é 40, mas eu tenho 2 mols, então é 2 vezes 40, certo? E a partir daí é que eu vou determinar quem é o reagente que está em excesso. Vocês sabem fazer? Estão fazendo?
E aí, gente? Alguém falou alguma coisa? Professora, não entendi como é que se calcula para saber o excesso. Tá. Então, eu vou abrir... Eu vou voltar lá na minha... Lá no meu Word, que é melhor, porque daí eu consigo trabalhar. Porque senão, não consigo trabalhar... Não consigo escrever, né? Aqui. Deixa eu abrir de novo a tela do Word aqui. Olha só, o que eu tinha lá no início era isso aqui, né? O que eu tenho, na verdade, é isso aqui. A minha equação balanceada. Aqui embaixo, as massas molares. Então, as massas dos reagentes, aliás. Então, aqui eu tenho 1 H2SO4, massa 98. 2 mols de NaOH, já vou colocar aqui 2 vezes 40, já dá uns 80 gramas, né? E aqui, formando 142 gramas de Na2SO4, e vou colocar aqui já 2 vezes 18, 36 gramas de água. Essa aqui, ó, é a proporção. Proporção estabelecida e que deve ser mantida, tá? Estabelecida e que deve ser mantida. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, aqui se eu colocar, sei lá, 20 gramas, eu consigo calcular pela proporção qual é a massa de NaOH. Se eu colocar 50 gramas e assim por diante. O que foi dito ali é o seguinte: foram colocados 10 gramas aqui e 8 gramas de NaOH. Só que eu já afirmei para vocês, tem um reagente que está em excesso, que não vai reagir completamente. Olhando para esses números ali, você já consegue determinar quem é o reagente que está em excesso e quem é o reagente limitante? Olhando para os números ali, ou não conseguem ainda? O excesso, eu acho que é o 2NaOH. Bom, assim, eu acho, então eu não vou supor, eu vou calcular. Como é que eu vou calcular? Eu não sei se os 10 gramas vão reagir completamente ou se os 8 gramas vão reagir completamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer uma regra de 3. Primeiro, supondo que 10 gramas de H2SO4 reajam. Eu vou supor. Supondo, não, né? Supondo. Aqui. Eu vou supor. Aí eu vou chamar isso aqui, ó, de X. Eu não sei quem é que vai reagir. Então, o que eu sei é o seguinte: 98 gramas do H2SO4 reage com 80. Isso aqui é a única certeza que eu tenho. Opa. Deixa eu apagar isso aqui de cima. Assim. Olha, 98 gramas reage com 80. Esta é a única certeza que eu tenho. Se eu tiver 10 gramas aqui, quantos gramas de NaOH eu preciso? Então, eu vou fazer esse cálculo primeiro. Tá? Quanto é que vai dar aqui? 0,24. 0,24. Sério? Ah, não, peraí. Não. Mas o 2NaOH 8,16. 2,40. É 2 vezes 40. Ah, bom. Porque cada mol de NaOH é 40. Aí eu já coloquei aqui, 2 vezes 40, já coloquei 80 aqui, tá? Ah, porque na hora de copiar eu me confundi. Tá, isso, era 2 vezes. Porque eu tirei, eu não tô mais usando X para multiplicação, porque confunde com o X do cálculo. Então vai dar
80 vezes 10 dividido por 98. O resultado aqui vai dar 8,16. 8, opa, X igual a 8,16 gramas de NaOH. Então, olha só. Pessoal, olhando para essa primeira informação. Então, eu calculei, eu estou supondo que 10 gramas de H2SO4 reajam completamente. Para 10 gramas de H2SO4 reagirem, são necessários 8,16 gramas de NaOH. Eu tenho 8,16 gramas de NaOH? Não. Não. Professora, Oi. a professora podia me explicar, por favor, como que faz a conta, porque eu estava ausente. Minha internet travou e eu fui obrigado a... Tá, aqui é uma regra de 3 simples, tá? Isso aí vocês devem ter aprendido lá no 6º ano, tá? Mas quem não aprendeu, eu até, assim, vou dizer que é muito comum os alunos chegarem nesse momento em outras turmas, né? E dizerem, eu não sei fazer a regra de 3. Quem não sabe, gente, coloca na internet lá no YouTube, ó, como resolver regra de 3 simples. Tá, eu vou explicar, mas assim, quem não está compreendendo é a base. Vocês vão usar muito isso. Físico-química, vocês vão usar muito. Química analítica vão usar também. E as outras químicas eu não conheço, mas certamente vocês vão usar em outras disciplinas. Então, regra de 3 tem que saber, tá? Então, aqui, ó. Uma regra de 3 é uma proporção. Eu uso regra de 3 quando eu preciso calcular proporções. Então, aqui, 98 gramas reage com 80. 100 gramas reage com X. Como é que eu vou achar o valor de X aqui, esse valor aqui? Eu vou multiplicar meios pelos extremos. Eu vou multiplicar na diagonal. 98 vezes X, tá aqui embaixo, igual a 80 vezes 10, tá aqui embaixo. O que eu faço agora aqui? Então, 98 vezes x é 98 vezes x. É igual a 80 vezes 10, 800. Bom, eu quero achar o valor de x. Como é que eu acho o valor de x? Esse 98, ele está multiplicando. Então, ele vai passar para o outro lado da equação, dividindo. Tá? Então, eu passo 98 dividindo lá para o outro lado. 800 dividido por 98. Quanto é que é 800 dividido por 98? 8,16. Aí eu achei o valor do NaOH, 8,16, certo? Vou fazer agora, bom, então eu não tenho o 8,16. O que significa isso? Significa que esses 10 gramas não vão reagir completamente, concordam? Eu vou fazer o quê? Vou calcular. Agora eu vou imaginar que os 8 gramas vão reagir. Porque eu não sei se é 8 ou se é 10 que vai reagir. Eu não sei qual dos dois. O que eu sei é que vai sobrar de um dos dois. Eu já vi aqui que os 10 gramas do H2SO4 não conseguem reagir completamente. Por quê? Porque eu não tenho NaOH suficiente. Então, aqui, não temos isso. Não temos, então não vai reagir. Agora eu vou supor aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui para tentar escrever do lado. Assim. Agora eu vou supor aqui do lado, supor que as 8 gramas de NaOH reajam. Bom, então, 98 reage com 80. Isso aqui, ó, eu não vou mudar. Essa é a minha proporção que deve ser mantida, sempre, tá? Eu vou montar a minha equação, vou balancear e vou verificar quais as massas de acordo com o meu balanceamento. Na primeira linha, sempre que eu vou escrever. Na segunda linha, eu vou escrever o que o problema me deu, na verdade, né? Então, qual vai ser a massa aqui de H2SO4 que reage com as minhas 8 gramas
de NaOH, que eu estou supondo agora que vão reagir, faço a regra de 3 de novo, né? Então, vai ficar 80 vezes Y é igual a 98 vezes 8. Multiplico 98 por 8, então vai ficar 80 vezes Y igual 98 vezes 8, 784. O 80 está multiplicando, o 80 está multiplicando, vai passar dividindo, né? Quanto é que vai dar o meu Y aqui? Vai dar, dividido por 80, 9,8 gramas. Do que? De H2SO4. Olha só, pessoal. Olhando para esses dois cálculos aqui, a minha pergunta é: quem é o reagente que vai ser totalmente consumido? Serão os 10 gramas de H2SO4? Ou seja, eu tenho NaOH suficiente para reagir com 10 gramas de H2SO4? Não, nós não temos. Eu escrevi aqui embaixo, não temos. Então, esses 10 gramas aqui, ó, não vão reagir completamente. Agora, na segunda coluna aqui, 8 gramas de NaOH reagem completamente com 9,8 gramas de H2SO4. Eu tenho 9,8 gramas de H2SO4? Eu tenho. Aliás, eu tenho um pouco mais. Então, na verdade, não vão reagir 10 gramas aqui. Vão reagir 9,8 gramas. Certo? 9,8 gramas. Então, 9,8, agora sim, 9,8 reage com 8. Certo? Então, quem é o reagente limitante? Quem é, pessoal? NaOH. O limitante é aquele que vai ser consumido completamente. NaOH. E o reagente em excesso é aquele que sobra ainda, né? Depois que o outro reagente acabou. Então, é o H2SO4. Vai sobrar quanto? Sobram 0,2 gramas, né? Ele tem 10 gramas, mas só reage 9,8. Certo? Ficou claro aqui, gente? Eu não posso supor, tá? Eu não posso... eu acho que o H2SO4 é o limitante. Eu acho que é o outro. A não ser que sejam valores muito óbvios, né? Nesse caso aqui até eram, olha. Porque 88, 98 e 9,8. Nesse caso aqui eu até poderia supor, mas geralmente eu tenho que calcular. Calcular como? Desse jeito que eu fiz aqui embaixo. Supõe que o primeiro reage e calcula quanto que precisa do outro. Supõe que o segundo... ali já dá para ter uma ideia, né? De quem é que vai reagir completamente, né? Certo? Se não tem ainda, faz o outro cálculo. Supõe que o segundo reage e calcula qual é a massa necessária do primeiro. Aí verifica, eu tenho essa massa? Eu tenho essa massa? Tá? Esse é o cálculo que vocês vão ter que fazer. Tudo bem, gente? Preciso explicar novamente aqui? Posso ir para o próximo? Sim. Tá, vou sair daqui então, tá? Vou abrir novamente a minha tela lá do PowerPoint. Não consigo ir direto lá, tem que ir uma por uma. A boa notícia aqui
é que nessa parte de reagente limitante, reagente em excesso, a gente trabalha com massa. Trabalhar com massa é mais simples, né, gente? Ah, a pergunta não era essa, né? A pergunta era: qual a massa de Na2SO4? Bom, depois que eu determinei, olha, aqui embaixo, ó, depois que eu determinei que 9,8 de H2SO4 reage com 8 de NaOH, estão vendo aqui na segunda linha, aqui de baixo? Qual é a massa de Na2SO4? Aí eu tenho que fazer uma nova regra de 3, né? Eu posso usar aqui 80 reage com 142, 8 reage com X, certo? E aí eu acho 14,2 gramas. Essa era a pergunta, na verdade, né? Tá? E aqui embaixo eu escrevi quem era o reagente em excesso, quem é o reagente limitante, conforme nós verificamos anteriormente lá no Word. Tudo bem aqui? Eu vou começar agora eu acho que é o último, se eu não me engano. É o último, deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa além disso. Ah, não. Pureza e impureza, é isso aí. É o último conteúdo que falta da estequiometria. Então, olha só. Nas indústrias, quando a gente vai trabalhar com reação química, mesmo em laboratório, por vezes vai fazer um medicamento, isso não acontece, né? Porque as reações que envolvem medicamento geralmente envolvem reagentes com alto grau de pureza, né? Laboratório químico também, mas nas indústrias pode acontecer dos reagentes apresentarem impurezas. Então, por exemplo, coloca 100 gramas do reagente A e esse reagente ele não é completamente puro. Então, dos 100 gramas, só 80% reage. Então, ele tem 20% de impureza. Só 80% reage. E aí eu tenho que fazer o cálculo estequiométrico com base na massa real que vai reagir. Ou seja, na massa pura. Quanto que tem de massa pura, né? Então, o cálculo ele pode ser feito de duas formas. Eu prefiro calcular utilizando regra de 3, mas eu posso usar também essa fórmula aqui de cima, que a quantidade de substância pura é dada pelo produto, então, da quantidade de amostra vezes a sua pureza. Pode ser assim. Ou ainda por regra de 3, conforme eu fiz aqui embaixo, ó. Então, aqui, utilizou-se 400 gramas de um reagente que tinha uma pureza de 80%. Então, qual é a massa do reagente que eu vou utilizar lá no meu cálculo da estequiometria? O 400 gramas? Não, eu tenho que ver quanto que tem de reagente puro ali dentro. Então, quanto é que é 80% dos 400 gramas? Então, eu vou fazer 400 gramas corresponde a 100%, então 400 gramas corresponde a 100%. Qual é a massa que corresponde a 80? Uma regra de 3, né? 400 está para 100, qual é a massa que está para 80? Aí multiplica meios pelos extremos, passa dividindo e tal, vai dar 320 gramas, certo? Façam aí, pessoal. Façam aí esse cálculo de regra de 3. E aqui do ladinho já coloquei outro, ó. 400 gramas está para... Aliás, utilizou-se 400 gramas de um reagente com 15% de impureza. Qual é a quantidade de pureza? Então, 85%, né? Qual é a massa que está aqui presente? Façam aí para ver se vocês entenderam. Só calcular a massa do reagente realmente puro.
Bem. Pessoal, conseguiram fazer? Montar a regra de 3, encontrar aqueles valores ali? Teve algum usuário aí que tirou o controle da apresentação da professora. Ó, e tirou minha tela de apresentação. Quem foi que fez isso? Calma aí que travou tudo aqui, professor. Foi sem querer. Travou tudo. Apareceu para mim assim, ó, algum usuário tomou o controle da reunião. Foi e aí eu. tirou os slides da tela. Como é que sai disso aqui agora? Ô, Daniel, hein? Não tem problema. Você é louco, hein, Daniel? Gente, O negócio. Onde é que só me digam uma coisa. Mexeu, né? Ô, gente, Fez de propósito que eu sei. só me digam uma coisa. Vocês Travou conseguiram mesmo. fazer? Não tem problema, não. Eu coloco de volta. Só antes de trazer de volta o PowerPoint, vocês conseguiram fazer a regra de 3? Pelo visto, sim, né? Sim, eu consegui. Tá, vou colocar de volta aqui, então. Na verdade, assim, ó, se vocês olharem aqui no ladinho, aqui do lado, aparece utilizar a apresentação ou... Enfim, aí vocês conseguem, se eu autorizar, né? Vocês conseguem mudar os slides aí também. Mas é melhor deixar que eu mudo, né? Que eu vou mudando aqui, tá? Vou voltar onde nós estávamos. Aqui, né? Então, eu só pedi para vocês calcularem aí montar a regra de 3, porque pode aparecer essa informação. Então, por exemplo, vocês vão calcular lá uma reação química e eu quero saber qual é a quantidade de produto que foi formado. Eu digo, olha, o reagente tal, ele é impuro. Ele apresenta 20% de impureza. Então, vocês vão ter que calcular... Vocês vão ter que calcular a massa de reagente que efetivamente está reagindo. Então, por exemplo, tem 400 gramas, mas ele não é puro. Então, só vai reagir 80%. Ou seja, só vai reagir 320. Então, qual é o valor que vocês vão levar lá para o cálculo da estequiometria? O 400 ou o 320? O 320. Porque é 320 gramas que vai reagir, certo? Aqui tem um exemplo, eu achei que não tivesse. Ó, vamos fazer comigo esse exemplo aqui, então, gente. Ó, foi dada a reação química, tá? 4FeS2, o FeS2 é a pirita, chamado de pirita. Mais 11O2, formando SO2 e Fe2O3. Então, o Fe2O3 é o óxido, tá? Eu quero saber qual é a massa de óxido férrico. Óxido férrico é o Fe2O3. Então, já escrevam ali a equação química. 4FeS2, copiem aí para a gente fazer juntos. Só me interessa, na verdade, é o FeS2 e o Fe2O3. É só o que interessa. Foram dadas as massas também. Copia a massa aí também. Olha só. Então, lembra de escreve a equação química. Na primeira linha, já escreve, então, a
a massa molar das substâncias envolvidas. Só me interessa a primeira e a última, né? Só me interessa o FeS2 e o Fe2O3. Então, eu tenho 4 mols do FeS2, cada mol eu dei a massa ali de 119,8. E eu tenho 2 Fe2O3, cada um é 159,6, né? Então, já monta ali na primeira linha as massas de acordo com o balanceamento. Foi dito, então, que 300 quilos de pirita é o FeS2, 300 quilos reagiram, na verdade, né? Só que esses 300 quilos, eles apresentam 20% de impureza. Então, qual é a massa que efetivamente vai reagir do FeS2? Como é que vocês fariam aí? Alguém tem alguma sugestão? Eu multiplico o 119,8 ali pelas 4 e depois eu faço cálculo da porcentagem. Daí eu fiz vezes 0,80. Deu 383,3. Não, mas peraí. O 119,8 é a massa molar, tá? Uhum. E o 159,6 é a massa molar. Então, isso aí eu não vou multiplicar por percentual de pureza. A minha primeira linha... Deixa eu ver se eu fiz isso aqui. Ó, olha aqui na segunda, no ladinho aqui, tá? Onde eu escrevi aqui, 4 FeS2 forma 2 Fe2O3. Estão vendo ali? Uhum. A minha primeira linha, eu vou utilizar as massas molares. Então, 4 vezes 119,8 e do outro lado, 2 vezes 159,6. Isso aí, eu não mexo. Tá? Essa ali é a minha massa, é a proporção, na verdade, né? Baseada na minha equação química. Então, isso aí eu não vou mexer, tá? A segunda linha é que eu tenho que verificar, eu tenho que levar o meu reagente puro. Aí eu vou usar a proporção, eu vou usar a regra de 3 da pureza, para calcular a pureza, na verdade, né? Então, eu disse ali, olha, tem 20% de impureza. Logo, qual é o grau de pureza? 80%, né? Então, qual é a massa de reagente que realmente vai reagir? Eu posso, olhem, acompanhem comigo ali. Eu escrevi assim, quantidade de substância pura é igual a massa que eu tenho disponível vezes a sua pureza, eu posso calcular desse jeito, ou eu acho mais fácil por regra de 3, que foi o que eu fiz ali embaixo, ó. Ô, professora, se fizesse 300 menos 20%, também não dava o mesmo valor? Também dá. Daí tu vai calcular quanto de impureza tu tens, né? Que vai dar 160? Não, vai dar 60, 20% de 30, né? De 300, certo? Aí tu diminui. Pode ser também. Então, 300 equivale a 100. Qual é a massa que equivale a 20? Vai dar 60. Diminui 60 de 30. 60 de 300 vai dar 240. Pode ser também, tá? Eu prefiro fazer pela pureza. Eu acho que é mais fácil da gente acertar. Menos chance de errar, tá? Então, fazendo pela pureza aqui por regra de 3, 300 quilogramas equivale a 100%. Qual é a massa que equivale a 80%? Deu 240. Regra de 3, né? Multiplica meios pelos extremos e acha o valor ali. Então, olha só. Eu achei a massa que vai reagir completamente, efetivamente.
tá? Aí eu vou lá do outro lado agora de novo, ó. Ficou claro, gente, onde é que eu uso o 80%? Que alguém falou ali de usar no 119, né? Me parece. É isso? Bom, então, depois que eu encontrei a massa de reagente... Oi? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ô, gente, então, de novo aqui. Depois que eu calculei, então, a massa, a quantidade de substância pura, então, 240 quilos é a massa do reagente que efetivamente vai reagir. Aí sim, eu vou lá na minha equação química, na minha reação química, e faço, então, o cálculo da estequiometria agora, né? Então, eu tenho aqui 4 mols de Fe2, de FeS2, cada mol tem 119, então 4 vezes 119, vai reagir com 2 vezes 159. Depois, na segunda linha, então, 240, que foi a massa que eu encontrei ali da minha regra de 3, né? 240 reage com Y. Faço a minha regra de 3 e calculo o valor da massa do produto obtida. É isso? Façam aí para ver se vai dar. Ô, professora, Diga. ah, A lá minha na... deu 160. Oi? Aonde deu 160? A minha deu 160 aqui, não deu 159,9. O meu deu 125. Ué, a minha deu 160. Na verdade, ali em cima, 4 vezes 119,8 é 479. A minha fechou 159,86 daí, mas Ah, daí tá, então tá. arredondando. Então, eu acho que a minha tá, eu não sei o que eu mexi aqui, e eu tirei, e eu tô arredondando os valores, eu não sei o que eu fiz aqui. É aqui no modo, eu acho, né? Mas depois eu vejo. Tá, então é isso aí. 159,89, alguma coisa, né? Aproximadamente 160 gramas, 160 quilogramas, né? Ô, pessoal, então, o que significa isso? Então, foi colocado 300 quilos de pirita. Se esses 300 quilogramas reagissem completamente, daria uma massa X lá de Fe2O3. Só que, na verdade, essa pirita não era pura. Ela tinha uma impureza. Eu preciso verificar quanto de impureza tinha, ou melhor ainda, eu preciso verificar qual é a massa de reagente puro que vai reagir efetivamente, para depois fazer o meu cálculo estequiométrico, tá? É isso que tem que ficar claro aqui. Na atividade que eu passei para vocês, eu pedi para vocês fazerem esse cálculo de pureza. Tá? Então, é esse cálculo que vocês vão fazer lá na atividade de vocês. É a quarta questão. Depois eu vou passar aqui para vocês. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Mas é esse cálculo que vocês vão fazer lá. Tudo bem? Posso passar adiante? Ô, professora, Diga. eu não entendi. É que o meu que não fechou aquela conta, aquela regrinha de 3 ali. Tá, vou voltar lá, então. Vou abrir aqui no Word para eu poder trabalhar com vocês aqui, então.
Tá, a parte do cálculo do 240 tu conseguiu encontrar? Sim. Tá, então eu já vou montar direto aqui. Nós tínhamos assim, 4 vezes 119,8 e aqui era 2 vezes 159,8, se eu não me engano, né? Aqui embaixo, 240 e aqui eu chamei de Y. Era isso. Já vou calcular esse 4 vezes 119,8 para ficar melhor. Então, aqui eu vou usar, já calculei aqui, 479,2. É isso? E aqui, ao invés de 2 vezes 159,8, eu vou usar 319,6. Só fiz o cálculo aqui, né? Para facilitar a nossa vida. Bom, vou multiplicar a regra de 3. Vou multiplicar meios pelos extremos. Então, vai ficar 479,2 vezes y igual a 240 vezes 319,6. Então, 479,2 vezes y igual 240 vezes aquilo ali vai dar 76,704. Dá um número redondo aqui, gente? É porque eu acho que o meu tá arredondando, não sei. O meu deu assim também agora. Tá. Olha só. Eu quero isolar o y, então eu vou passar o 479 dividindo, né? 479,2, certo? Multipliquei 240 por 319, deu aqueles 76 mil ali. Quero isolar o y, vou passar o 479 dividindo. Então, vai dar dividido por 479,2. O meu tá dando 160. O meu também. 160,06, uma coisa. Tá, mas e eu deu assim. aqui em cima eu acho que não tá arredondando a minha calculadora? Será, gente? Professora, Diga. em caso de prova, se acontecer essa situação aí, tu desconsidera? Não, claro que não. Tá. Claro que não, imagina. Porque aqui vai depender do número de casas decimais que a gente usou, né? Não sei por que tá lá. Quem conseguiu 159,86 usou os mesmos valores? Professora, eu usei ali os no 319,6, o meu deu 319,2. Ponto 2. Tá, mas é esse valor aqui, ó. Não, o que tinha aqui? Qual era o cálculo que tinha aqui antes? Então, eu usei o número errado? Era 2 vezes quanto aqui? 159, ai, tá. Ah, não tá no 159,6. Ah, é porque 6, tá? Eu usei 8. Tá? Eu usei 8 aqui, gente. Então, por isso que dá os 159 ali no final. Então, é 159,6 vezes 2. Aí, vai dar... Eu copiei errado. Eu escrevi errado quando eu copiei aqui. 2. Pode deixar assim, tá? Não tem problema. Só vou arrumar aqui. Aí, agora, vezes 240. Daí, aqui vai dar assim. 8. Não. 76. Olha como dá diferente, né? 608. Dá um número bastante diferente, né? Tá vendo? Copiei errado, né? Agora sim, dividido por 479,2. Daí dá 159. Assim, né? Mas, enfim, importa que vocês tenham entendido como é que faz o cálculo da regra de 3. É porque quando eu escrevi aqui no meu caderno, eu copiei 0,8 e era 0,6. Tá? Mas ficou clara a regra de 3? Mesmo eu tendo levado o número errado aqui, gente? Sim. Tá. Isso que importa, tá? Claro, no dia vamos fazer uma avaliação, se vocês copiarem o número errado, vai dar errado, né? Óbvio. Então, não pode copiar o número errado, né?
Eu copiei o número errado aí. Deixa eu voltar aqui na minha tela de novo. Feito. Então, aqui, fechou. Encerrar, tá, gente? Falta cálculo de pureza. Cálculo da pureza, tá? Que segue o mesmo raciocínio. Só que agora a gente faz o raciocínio inverso, na verdade, tá? Agora, ao invés de eu dizer para vocês qual é o percentual de pureza, eu peço para vocês calcularem a pureza. É um pouquinho mais complicadinho aqui, mas vamos lá. Então, olha só, uma amostra de 25 gramas de calcário, que é o CaCO3, foi decomposta, produzindo 5 litros de CO2. Então, agora eu misturei massa com litro aqui, né? Para complicar a vida de vocês. Então, eu estou dizendo para vocês que, olha só, 1 mol aqui, nessas condições de 30 graus Celsius e 1 atm, 1 mol de qualquer gás ocupa 25 litros. Quando eu expliquei estequiometria na aula passada, eu falei nas condições normais de temperatura e pressão, que era o CNTP. Naquela condição, o gás ocupa 22,4 litros. Então, é uma condição. Aqui é outra condição, aqui é condição ambiente. Não, nem é ambiente, aqui é uma condição, uma temperatura mais alta ainda. Aqui é 30 graus Celsius. Aqui, 1 mol de gás ocupa 25 litros. É o que me interessa aqui, por isso que eu quero saber qual a massa de CaCO3 presente nessa amostra. Ou seja, eu estou dizendo que o meu calcário ali, as 25 gramas, não são puras. Eu estou dizendo que ela é impura. Então, eu tenho que saber, primeiro, qual é a reação química que está acontecendo. Então, a reação química eu forneci para vocês, ó. CaCO3 formando CaO mais CO2. Essa é a reação química envolvida nesse caso. Ela já está balanceada, tá? É 1 para 1 para 1. 1 mol para 1 mol para 1 mol. Já está balanceada. E eu quero saber qual é o grau de pureza. Então, tem duas formas de fazer, tá? A primeira forma, que eu acho mais simples, seria eu fazer o cálculo da seguinte forma. Então, 100 gramas... eu não disse aqui em cima, mas essa primeira linha aqui, ó, 100 gramas, é a massa molar do CaCO3, tá? Se eu somar a massa do cálcio com a massa do carbono, com a massa de 3 oxigênios, vai dar 100 gramas, tá? Então, esses 100 gramas aqui é a massa do CaCO3, tá? Então, 1 mol de CaCO3 tem 100 gramas. E a reação de 100 gramas de CaCO3 forma 1 mol de CO2, que é um gás. E esse gás ocupa, conforme o meu enunciado, 25 litros. Então, a minha primeira linha ali é de acordo com o meu balanceamento. 100 gramas reage, forma 1 mol que tem 25 litros, tá? E eu disse que, de acordo com a minha reação, foram produzidos 5 litros de CO2. Então, por isso que eu coloquei esses 5 litros aqui embaixo, ó, embaixo do 25. Estão vendo? Eu vou fazer meu balanceamento, a minha regrinha de 3. Então, eu vou multiplicar 100 vezes 5, vou multiplicar o 25 vezes x, e vou achar a massa de carbonato presente, que reagiu efetivamente, né? Deu 20 gramas. Se eu fizer a regrinha ali de 3,
vai dar 20 gramas. Se vocês quiserem fazer, eu espero vocês fazerem. Mas se não quiserem fazer, é o que vai dar, tá? Bom, o que significa isso? O que significa esses 20 gramas? Voltem lá no enunciado. Eu disse que a amostra tinha 25 gramas. Só que pelo meu cálculo, só reagiram 20 gramas. Então, qual é o teor de pureza daqueles 25 gramas lá? Aí eu vou fazer uma outra regra de 3, aqui do ladinho. Então, os 25 gramas seriam 100%. Essas 20 gramas que reagiram, corresponde a quantos por cento? Eu já coloquei direto o valor aqui, né? Eu teria que chamar de X aqui e daria os 80%. Certo? Eu já coloquei direto o valor aqui, né? Não percebi. Então, já calculei o teor de pureza dessa amostra. Então, daqueles 25 gramas, só 80% reagiu. Certo, pessoal? Dúvida aqui? Ah, não, tem mais um item para tratar, que é rendimento, que eu esqueci. Que eu tinha esquecido que tinha. Bom, se ficou claro ali, agora sim é a última. Só tem mais 2 slides, esse aqui e esse é o último, tá? Então, aqui, rendimento de uma reação. Como é que eu calculo o rendimento de uma reação? Na prática, muitas reações químicas não se completam. Seja por uma falha do equipamento, seja por uma falha de um operador, ou mesmo lá na produção de um medicamento, na produção de um produto, enfim, na hora de fazer a reação química, faltou temperatura, enfim, aconteceu alguma situação e o rendimento não foi de 100%. E eu consigo calcular o rendimento. Como é que eu calculo o rendimento? Eu vou fazer o quê? Uma relação, na verdade, entre a quantidade de produto obtida na prática e a quantidade teórica, ou por uma regra de 3, né? Onde eu penso assim, a quantidade que eu obteria teoricamente corresponde a 100%, a quantidade obtida na prática corresponde a X. E aí eu calculo o meu rendimento. Então, por exemplo, olha só, reação de produção de ureia a partir da amônia. Então, ureia todo mundo já ouviu falar, né? O pessoal da agronomia trabalha bastante com ureia. Mas ureia é um produto bastante utilizado como fertilizante, enfim. Então, aqui, eu estou dizendo que 340 quilogramas de amônia é esse NH3 aqui, produzem 540 quilogramas de ureia. Qual é o rendimento desse processo? Isso aqui é a letra A. Vocês saberiam fazer isso aí, pessoal? Tentem fazer aí. Vamos copiar a equação química aqui, CO. Conseguiram fazer, pessoal?
A letra A? O meu deu 600. 600 seria Quilogramas. a massa teórica. A massa de ureia. É, a teoria. Isso, a massa teórica. Como é que tu calculou o rendimento? O rendimento, então? Os 600 seria para 100% de rendimento. Aham. O 540 seria para o rendimento, que é o que eu estou te pedindo para calcular, né? Então, tu faria agora uma regrinha de 3. 600 corresponde a 100%, 540 corresponde a quantos por cento? Aí tu vai fazer uma regra de 3, 540. 90%? É. Isso aí. Alguém mais conseguiu chegar nesse valor? Ou querem que eu faça? Deixa eu só copiar aqui. Então, professor, como é que monta? Onde é que bota cada cálculo? Fala assim, repete e fala para mim. Já vou fazer. Deixa eu colocar aqui na tela. Olha, dá uma olhadinha ali, ver se compreende que só vou copiar aqui, depois eu vou sair da tela e vou montar lá no Word, vou fazer o passo a passo com vocês lá, tá? Só copiar a letra B. Se o rendimento for 97... Tá, eu vou fazer lá no Word, tá? Vou sair dessa tela aqui primeiro. Agora deixa eu fazer aqui. Olha só, o que nós tínhamos lá era isso aqui. Vocês estão vendo a minha telinha do Word, né? Nós temos, então, essa aqui é a reação de formação da ureia a partir da amônia. Então, o que me interessa é só essa parte aqui do meio, né? Que é o que a gente tem de informação aqui. Aqui eu estou dizendo, então... Bom, primeira coisa, balanceamento estava ok, né? Aqui em cima o balanceamento estava ok. A primeira coisa que eu vou fazer, na primeira linha, como eu estou tratando de massa, eu vou usar essas minhas informações aqui, de massa molar. Então, eu sei que eu tenho, cada mol de amônia tem 17 gramas aqui, e a ureia tem 60. Então, essa aqui, ó, é a minha proporção de acordo com o balanceamento, é o que eu vou utilizar aqui, né? Então, eu sei, já vou usar aqui 2 vezes 17, já vou usar o 37, ou 34, que é o valor para a proporção. Então, 34 gramas de amônia reage e forma 60 de CO, que seria a ureia, né? CONH22, tá? Ali foi dito o seguinte, então, foi dito que 340 quilos de amônia reagiram e formaram somente 540. Eu quero saber qual é o rendimento. Olha só, esse valor aqui, 540, seria o máximo possível se eu tivesse um rendimento de 100%? Olhando aqui pela minha proporção, 34 reage com 60. 340 deveriam reagir formando quantos aqui, pessoal? Se 34 reage e forma 60,
340 formaria 600, né? Concordam? Ou, se eu não sei, vou tirar esse valor daqui e vou colocar aqui em cima. Se eu não sei fazer esse cálculo de cabeça, eu vou fazer por regra de 3. 34 forma 60, 340 forma x. O que eu tenho que fazer aqui? 34 vezes x é igual a 340 vezes 60. E aí eu faço a regra de 3, né? 34 vezes x é igual a 340 vezes 60 dá 24.400. Vou passar o 34 dividindo. Eu acho 600 aqui, né? Esse aqui, ó, seria a massa de ureia para 100% de rendimento, certo? Se esse 340 quilos aqui de amônia reagisse perfeitamente, sem nenhum problema no meu processo, eu teria 600 quilos de ureia. Só que não foi o que aconteceu. O que aconteceu? Na verdade, foi obtido só 540, né? Deixa eu colocar isso aqui em cima. Não. Assim. Então, olha só. Pessoal, o que esse primeiro cálculo aqui me mostra? Me mostra a massa, então seria essa massa aqui, ó, né? Esses 600 é essa massa aqui, obtida a partir de 340 quilos de amônia. Só que, na verdade, quanto que foi obtido? Foi obtido só 540. Então, agora eu tenho que calcular, vou calcular o rendimento. Aqui. Esses 600 é a massa para 100% de rendimento, certo? Então, 340 quilos reagiram completamente, obtendo 600 quilos de ureia. Só que, na prática, o que aconteceu foi que só 540 foi obtido. Então, qual é o rendimento aqui? Vamos chamar de R, de X, de qualquer coisa aqui, né? Aí eu acho o rendimento. Então, vai ficar como? 600 vezes R é igual a 540 vezes 100. Multiplica 540 vezes 100, passo 600 dividindo, vai dar um rendimento de 90%. Certo? Assim? Tudo bem, gente? Olha só, letra B. Já vou fazer aqui a letra B. Vou fazer aqui. Então, aqui seria a letra A. Vou fazer a letra B aqui do ladinho, porque eu vou usar os mesmos dados. A letra B diz assim: se o rendimento fosse de 97%, qual seria a massa de ureia produzida a partir daqueles 340 quilogramas iniciais de amônia? Então, olha só. Eu calculei aqui que se 340 quilos de amônia reagirem, 600 quilos de ureia são produzidos, né? Então, eu sei que 600 é produzido a partir de um rendimento de 100%. Eu quero saber, a minha pergunta na letra B é, qual é a massa aqui obtida se o rendimento for de 97%? Mais uma regra de 3, né? Então, eu vou fazer 100 vezes M é igual a 600 vezes 97. 600 vezes 97. Então, 100 vezes M é igual a 58.200. Então, a massa
é de 582 quilos. Então, olha só. Na letra A, o rendimento foi de 90%. A massa obtida, 540 quilos. Na letra B, o rendimento é de 97%. Maior, né? Então, a massa deu 582 quilogramas. É isso mesmo? Fiz o cálculo certo? Fiz. É isso aí mesmo. Ficou claro, pessoal? Sim? Ficou claro aí? Para todo mundo? Sim. Tá. Eu vou abrir aqui, então, a atividade que eu preparei para essa semana. Só um minutinho que eu acabei esquecendo de abrir aqui no início. Atividade. Só um pouquinho que tá abrindo, tá? Certo. Bom, pessoal, então aqui eu encerro a parte de estequiometria, tá? Vou mostrar para vocês qual é a atividade que eu tenho programado aqui, então, opa. Aqui, atividade. Aqui. Bom, eu não lembro se eu já postei hoje para vocês, eu acho que eu não consegui postar, mas eu já, em seguida, já mando lá para vocês pelo Moodle, tá? Lá pelo AVA. Então, eu coloquei aqui uma definição inicial de estequiometria, o que é, enfim, eu quero que vocês leiam com bastante atenção. O que eu quero que vocês façam é o seguinte. Então, baseando-se nas leis da estequiometria que nós comentamos no início lá, eu quero que vocês escolham uma reação química que acontece na área da agronomia ou na área da farmácia. Então, vocês vão buscar uma equação química. Então, eu citei alguns exemplos aqui, tá? Como é que vocês vão fazer para encontrar essa equação? Vocês vão na internet ou em algum livro, enfim, vocês vão escrever assim, reação de formação, por exemplo, do ácido acetilsalicílico. Reação de formação do inseticida tal. Nome de um inseticida. Reação de formação da ureia. Enfim, coloca uma reação química que vocês queiram procurar. Eu coloquei alguns exemplos e vou mandar para vocês, inclusive. Olha só. Primeiro aqui, reação de formação do ácido acetilsalicílico. O pessoal da farmácia pode usar esse aqui, por exemplo. Tá? Claro que vocês vão ter que buscar, vocês não vão usar desse jeito que está aqui, vocês ainda não sabem usar isso aqui, né? Porque essa forma está muito complexa, as fórmulas estão muito complexas, então vocês vão ter que buscar qual é a fórmula do ácido salicílico, para colocar aqui, do anidrido acético, do ácido acetilsalicílico e do ácido acético, certo? Bom, eu já coloquei um exemplo aqui embaixo, olha. O acetilsalicílico, o ácido salicílico, ele tem essa fórmula aqui. A ureia tem essa fórmula aqui. A ureia é porque eu coloquei outro exemplo, né? Na sequência aqui, eu coloquei um outro exemplo. Reação de formação da ureia. Por exemplo, o pessoal da agronomia pode usar essa reação. Ou reação do bicarbonato de sódio no estômago, também pode usar. Urease no solo. Quando adiciona ureia no solo, o que acontece? Forma amônia e CO2, por exemplo. Um outro exemplo aqui.
o inseticida Sevin, olha, ele é um isocianato de metila reagindo com naftol e assim por diante. Bom, busca na internet qual é a fórmula, por exemplo, do naftol, né? Tu não vai usar desse jeito que está aqui, vocês vão escrever a fórmula do naftol. Então, busca lá qual é a... Eu escrevi aqui, ó. Nestes casos, vocês deverão verificar qual a fórmula molecular do composto. Como é que faz para buscar a fórmula? Soma quantos átomos tem, se vocês quiserem, ou pesquisa pelo nome. Então, escreve lá, ácido salicílico, ureia, naftol, bicarbonato de sódio, e entre outros que apareceram ali, né? E aí sim, monta a equação química completa. Certo? Tudo bem até aí, gente? Ô, professora, só uma pergunta. Sim. Tipo, se ali na atividade ali, se a gente precisar fazer algum cálculo, alguma coisa, se a gente fazer errado, tipo, fazer o cálculo, mas fazer alguma coisa errada ali, a professora vai considerar a atividade errada ou não? Não, eu vou te dizer assim, meu objetivo aqui não é analisar a tua matemática, né? É analisar a tua química, o que tu fez da química. Então, o que eu quero que vocês façam? Primeiro, define qual é a reação química que tu vai trabalhar. Ah, eu vou trabalhar, por exemplo, hoje eu conversei com o Natanael, acho que ele não está aqui, né? Não está presente. Mas eu mandei para ele o link, porque ele não está no grupo de vocês, né? Mandei o link para ele, e aí ele logo respondeu, aí eu falei, até eu estava montando essa atividade e eu não estava conseguindo buscar exemplos, porque da farmácia é mais simples, né? Tu coloca lá a reação de ação do bicarbonato de sódio, por exemplo, vai aparecer a reação química formação do ácido acetil salicílico, que é a aspirina, né? Aparece a reação química. E eu não estava encontrando para agronomia, e aí ele me deu algumas ideias, enfim, daí por isso que eu coloquei ureia, coloquei o inseticida ali, enfim. Então, a ideia é que vocês, primeiro, definam qual é a reação que vocês querem, né? Tem que ser uma reação simples, porque às vezes vocês vão colocar uma reação lá, como eu coloquei ele me deu alguns exemplos, e apareceram umas reações que acontecem em várias etapas, com 20 compostos. Não usem isso, por favor, né? Usem exemplos parecidos com esses meus aqui. Até podem usar os mesmos, se quiserem, tá? Ah, eu vou usar o ácido acético. Pode usar. Vou usar a ureia. Pode usar. Vou usar o inseticida. Usa, não tem problema, tá? Então, primeiro define qual é a reação química. Definiu a reação, busca os compostos. Tem os nomes ali. Então, digita lá. Como é que é a fórmula, né? Escreve assim, fórmula ácido salicílico. Vai aparecer essa fórmula que eu coloquei aqui, ó. C7H6. É esse composto que tu vai usar. Tu não vai usar esse aqui de cima. Deixa eu voltar lá em cima. Tu não vai usar isso aqui, ó. Vocês ainda não sabem. No lugar desse ácido salicílico, tu vai usar o quê? C7H6 ou não sei quantos que apareceu lá. Né? Então, tu vai usar aqui C7H6, H6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, O3. Mais o quê? Mais o anidrido acético. Aí tem a fórmula do anidrido, que é C3H alguma coisa, O3. Né? E assim por diante, tá? Mas vocês não têm a obrigação de saber essas fórmulas, tá, gente? Vocês vão buscar na internet, tem tudo. Digita lá, ácido acetil salicílico, vai aparecer a fórmula. Ácido acético, vai aparecer a fórmula. Busca a fórmula de todos eles, ou no caso aqui da ureia, né? Ó, a ureia é a reação do cianato de amônio. Busca lá, cianato de amônio, qual é a fórmula? Ah, já tá ali, né? Já tá ali. Seria da forma como tá aí, NH4CNO.
E do outro lado, eu tenho a ureia. Aí seria o CON2H4, enfim. Só buscar na internet que vai aparecer, tá? Faz o balanceamento, obviamente, né? Então, vai dar balanceado. Aqui, bicarbonato de sódio no estômago. Então, quando tu toma um sal de frutas lá, qual é a reação que acontece lá no estômago? No estômago tem o ácido clorídrico. Então, eu tenho lá o bicarbonato de sódio, busca qual é a fórmula dele. Ácido clorídrico, qual é a fórmula, que vocês já sabem. Cloreto de sódio, água e dióxido de carbono. Monta a equação, certo? Primeira coisa que vocês vão fazer. Aqui, outra equação que eu sugeri, outra reação que eu sugeri. Ou então aqui do inseticida. Pode usar isso aqui também. Então, busca qual é a fórmula química do isocianato de metila. Digita ali. Vai dar. Qual é a fórmula do naftol? Vai aparecer. E do outro ali também vai aparecer, tá? Então, depois de buscar as fórmulas de cada um, então olha aqui. Então, depois de encontrar a fórmula molecular do composto, como eu acabei de falar, monta a equação da reação e faz o balanceamento. Então, essa é a primeira questão que vocês vão fazer. Define a reação, verifica a fórmula molecular, né, na equação e efetua o balanceamento. Tá? Essa é a primeira questão. Já vai valer 1/4. Depois disso, calcula a massa molar de cada componente. Como é que calcula a massa molar? Bom, por exemplo, vamos pegar aqui, por exemplo, o NaHCO3. Como é que eu acho a massa molar do NaHCO3? Eu vou na tabela periódica e vou verificar. Olha, o Na é 23, o hidrogênio é 1, o carbono é 12, eu sei, né, gente? Vocês vão buscar na tabela periódica. E o oxigênio, bom, cada oxigênio é 16, eu tenho 3 oxigênios, vou multiplicar por 3, vou somar tudo isso. Vai dar um valor aqui. Calcula. Ah, vou calcular aqui em cima do alfa-naftol. Olha, eu tenho 10 carbonos, cada carbono é 12, mais eu tenho 8 hidrogênios, cada hidrogênio é 1, mais eu tenho 1 oxigênio, que vale 16. Vai dar um valor. Né? Vai dar aquele valor ali, enfim. E aí cada um vai pegar o seu composto, vai calcular a fórmula molecular, tá, gente? Essa é a número 2 que eu estou pedindo aqui. Mostrem os cálculos, tá? Mostrem os cálculos. Pesquise as massas de... Eu coloquei do ladinho, ó. Pesquise as massas de cada um e faça os devidos cálculos. Então, eu quero os cálculos, tá? Não basta ir lá, porque se vocês colocarem na internet, vai aparecer. Qual é a massa molar da ureia? Vai aparecer. Podem conferir, mas eu quero que vocês calculem para aprender como é que faz, né? Certo? Bom, até aí, tudo bem, tranquilo. Certo? Ou não tá tranquilo? Alguém fala alguma coisa aí que não entendeu? Certo. Tá. Bom, depois disso, vocês vão ter, então, a equação montada, balanceada e a massa dos componentes. Perfeito. A número 3, nós vamos começar a calcular estequiometria. Bom, número 3, vocês vão fazer o quê? Tem a minha equação com a equação balanceada com as massas de cada componente. Imagine que você tenha 600 gramas do primeiro reagente da sua equação. Então, montou lá. Ah, o meu primeiro reagente é o, sei lá, naftol. Eu sei a fórmula dele, eu sei a massa molar dele, e agora eu sei que eu tenho 600 gramas. Então, eu vou colocar 600 gramas ali embaixo. Eu quero saber qual é a massa de cada um dos produtos. Então, vou imaginar aqui o seguinte, ó. Então, eu estou usando, digamos,
Deixa eu pegar um exemplo concreto aqui. O naftol, C10H810. Então, seria o C10H8 e o O. Assim, né? Massa dele, então, eu vou calcular aqui rapidinho. É 10 vezes 12, mais 8, mais 16. Isso aqui vai dar 144. Essa aqui, ó, é a massa que eu calculei aqui no número 2, né? Então, já sei que é 144 gramas. Eu calculei. Essa aqui é massa que veio da tabela. Certo? Eu estou dizendo aqui no número 3 que eu tenho 600 gramas dele. E eu quero saber qual é a massa do meu produto. Bom, eu teria que saber qual é a massa molar aqui, né? Quem é o produto do alfa-naftol? É o... Ah, é tudo isso aqui, né? Eu não sei qual é a fórmula dele. Eu teria que buscar. Então, eu vou lá e busco a fórmula. Ah, digamos que deu 300. Eu estou supondo, né? Estou chutando. Não vai dar 300, obviamente. Mas digamos que deu 300 aqui. Então, isso aqui eu sei que veio da tabela também. O que eu estou pedindo na número 3 é... Qual é a massa desse produto? Ah, tem 4, 5 produtos ali na minha equação que eu escolhi. Escolhe o produto principal, por exemplo. Mas me diga, né? Ou então me indica, ó. Estou calculando a massa do CO2. Estou calculando a massa, digamos que eu venho aqui em cima. Ó, por exemplo, eu vou usar essa equação aqui. 600 gramas de ureia. E eu quero saber qual é a massa de amônia, por exemplo. Tá? Ou eu vou calcular a massa de CO2. Aí vocês escolham a massa dos produtos formados aqui. Certo? Tudo bem, gente? Ah, não, eu pedi a massa de cada um. Tem que ser de todos. Tem que ser de todos. Para não ser tão simples assim. Né, gente? Ficou claro? Bom, número 3, cálculo simples. A número 4 também vai ser simples. A número 4 eu só estou pedindo o seguinte. Aquele meu reagente, ele não é puro. Ele tem 15% de impureza. Então, aqueles 600 gramas não vão reagir completamente. Vai reagir somente uma parte. Então, eu vou ter que tirar a impureza dele e verificar qual é a massa do reagente que vai reagir. E aí, sim, novamente, encontrar os meus produtos. Tá? Então, eu diria assim, o que vai ser trabalhoso? A 1 e a 2. Certo? Que vai ser o quê? Encontrar reação química dentro da minha área, enfim, e a massa, a partir da fórmula de cada um, encontrar a massa molar de cada composto. Depois vai ser simples, né, gente? É para ser, pelo menos. Tudo bem? Sim. Então tá. Bom, eu tentei escrever bem claro ali nos enunciados para ficar claro para todo mundo. Quem não entendeu, lá no enunciado vai assistir aqui depois a aula, né? Hoje nós estamos em poucas pessoas, nós estamos em 19 pessoas somente, muito pouco, né? E agora eu quero, então, que vocês, enquanto eu vou ali pegar uma aguinha, que vocês peguem o material de vocês daquela atividade 8, que aí a gente vai apresentar agora aqui, tá? Vou ali pegar uma aguinha e já volto.